Fala, jovem! Sabe aquele momento em que tu acorda às 3 horas da manhã, olha pro teto e começa a pensar em tudo que deu errado no teu dia? Ou o que ainda pode dar errado amanhã? Cara, tu não tá sozinho. Neste vídeo, tu vai aprender por que a ansiedade bate mais forte justamente depois de 50. O que isso tem a ver com teu corpo, com a tua cabeça, com a tua história. E principalmente, tu vai entender como lidar com a ansiedade de boa. Escolhi falar sobre a ansiedade porque ela atinge quase todos os homens depois de 50. E ninguém fala disso com a gente. Parece que o homem não pode ter problema. Tem que ser sempre forte, sempre fodão. E é justamente por causa deste preconceito que muitos não procuram ajuda. E às vezes entram em depressão e até tiram a própria vida. Mas fica aí até o final que eu vou te mostrar um jeito de identificar e neutralizar a ansiedade no dia a dia, com uma dica simples que quase ninguém te conta, mas que pode mudar completamente a tua relação com o envelhecimento. Meu nome é Paulo Mendes, sou publicitário, já passei dos 50 e sim, a ansiedade também já andou por aqui. Mas vamos lá. Uma coisa que ninguém fala é que, depois de 50, parece que tudo que a gente empurrou com a barriga a vida inteira resolve voltar. E não é devagar não, é de madrugada, com o coração acelerado, suor frio e uma pergunta ecoando na cabeça. O que está acontecendo comigo? A tal crise da meia-idade parece papo da revista dos anos 90, né? Mas olha só, ela existe sim, e o nome dela hoje em dia é ansiedade. E sabe quando ela dá as caras com mais força? Entre os 50 e 54 anos. Inclusive tem um estudo no Reino Unido que mostra que essa faixa etária é campeã em sintomas de ansiedade. Supera até adolescentes em crise existencial e os universitários em semana de prova. É nessa fase que o negócio pega pra valer. E não é drama, é ciência. E aí tu pensa, mas eu sempre fui forte, cabeça boa, controle total, por que agora eu tô assim? Porque, meu amigo, o corpo tá mudando, a cabeça também. E o mundo ao redor, nem se fala, né, cara? Mas, como diria Jack, vamos por partes. O corpo masculino começa a passar por algo chamado andropausa. Sabe aquele negócio de testosterona? Então, ela começa a ir embora. Não dá tchau, não manda mensagem, ela só vaza. E isso afeta tudo. Disposição, libido, sono, humor, paciência, ou falta de paciência, né, para ser mais sincero, foco, até o jeito que tu sente o mundo tá mudando. E aí junta tudo isso com mais uma bomba. O cérebro também envelhece. Áreas que antes ajudavam a controlar o estresse, como o hipocampo e o córtex pré-frontal, começam a ficar mais lentos, mais frágeis. Tipo aquele PC amarelado que trava só de abrir duas abas. O resultado? A ansiedade encontra um terreno perfeito para crescer. Tá tudo ali. Hormônios em queda, cérebro mais sensível, vida mudando, filhos saindo de casa, amigos sumindo, a aposentadoria virando realidade e o medo escondido de não ter mais função. E quer saber o que é pior? Ninguém fala sobre isso com a gente. Homem acima dos 50 ainda escuta que precisa ser forte, que não pode demonstrar fraqueza, que isso tudo é frescura, que ansiedade é coisa de jovem mimado, geração Z. Mentira. Ansiedade é uma resposta do corpo a situações que ele acha que não dá conta. E a partir de 50, essas situações se multiplicam. Tem gente que se divorcia, outros entram de luto, problemas com saúde, crise financeira, medo de depender dos filhos, pavor de ficar sozinho. O nome disso? Gatilhos. Eles acendem a ansiedade como um fósforo acende gasolina. E aí começa um ciclo. Insônia, dor no peito, sensação de sufoco, pensamento acelerado, medo de enlouquecer. Tudo isso sem nem sair da cama. Mas Paulo, será que isso é só ansiedade mesmo? Olha essa. Um estudo recente apontou que pessoas que desenvolvem ansiedade depois de 50 anos têm o dobro de risco de desenvolver Parkinson. Sim, isso porque a ansiedade pode ser um sintoma inicial da doença, junto com outros como distúrbios de sono, fadiga, rigidez muscular, constipação. Ou seja, a ansiedade não é só um desconforto, é um aviso, um alarme, um sinal de que algo precisa mudar. Mas calma, agora vem a parte boa.
Lembra que eu falei que se ficasse até o final ia ter uma dica prática? Ela tá chegando. Mas antes, a gente precisa entender o seguinte: ansiedade não é fraqueza. É um pedido de atenção. E quando tu começa a ouvir isso com carinho e não com medo, as coisas mudam. O primeiro passo é não tentar enfrentar isso sozinho. Buscar ajuda profissional faz toda a diferença. A tua parceira, um amigo, um terapeuta, um clínico, um grupo de apoio, alguém com quem tu possa confiar e conversar, sem vergonha e sem receio. Aliás, coragem mesmo é sentar e falar: eu não estou bem. A terapia cognitivo-comportamental é uma baita aliada. Ela te ajuda a entender teus padrões de pensamento e a desmontar aquelas armadilhas infernais que só alimentam o pânico. Sabe aquele pensamento assim de que tudo vai dar errado? Então, a terapia te mostra que isso é só um pensamento, não é uma profecia. E além da terapia, tem os hábitos do dia a dia. Atenção aqui agora, tá legal? Isso é bem importante. Atividade física básica como caminhada, alongamento, andar de bicicleta, nadar. O mais importante é mexer com o teu corpo. Isso regula os teus hormônios, alivia a tensão e melhora o humor. Comida boa também ajuda. Peixe, castanha, folhas verdes, menos açúcar e café. Pensa que o que entra no teu corpo pode virar combustível para uma vida melhor ou um gatilho para a ansiedade. E o sono? Cara, dormir bem é essencial. Sem sono, tudo piora. Então nada de celular na cama, nada de virar a noite vendo série. Relaxe e durma. E agora sim, aquela dica prática que eu prometi lá no começo. Ela é simples, mas é poderosíssima. Quando estiver se sentindo ansioso, faça o seguinte: para, respira fundo e pergunta: o que eu estou tentando controlar depende de mim? Eu tenho como resolver esse problema? Essa pergunta te devolve ao presente. Te tira da paranoia de querer prever o futuro ou reescrever o passado. Fica mastigando aquelas coisas. Porque, vamos ser honestos, quantas vezes a gente perdeu noites inteiras tentando resolver mentalmente um problema que nem era nosso? Ou que estava além das nossas condições de resolver? Tu tem que entender que tu não é obrigado a dar conta de tudo. Nem agora, nem nunca. A vida muda, o corpo muda, mas tu continua sendo o mesmo. E isso basta. E se tu chegou até aqui, parabéns, de verdade. Isso já mostra que tu tá a fim de mudar, de entender o que acontece contigo, de não aceitar o rótulo de velho ranzinza e buscar qualidade de vida, saúde mental e paz. A ansiedade pode bater sim, mas agora tu já sabe por que ela aparece. E mais importante ainda, sabe que dá para enfrentar ela de boa. Então faz o seguinte: se tu curtiu esse papo, eu deixei aqui na descrição um link que pode te ajudar ainda mais, indo mais fundo nesse tema. Até porque eu não sou psicólogo nem nada, e isso foi só um alerta para que tu fique esperto. E agora eu vou te pedir uma coisa: dá um like aí, se inscreve, compartilha com aquele teu amigo que também já está acordando às 3 horas da manhã e lembra, envelhecer é inevitável, sofrer calado é que não pode. Valeu, jovem, e até a próxima!